aqui em Blumenau com o pró-reitor de ensino da Universidade, Romeu Hausmann, que está aqui com a gente. Bom dia, seu Romeu, obrigado pela visita. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberá, é uma satisfação estar aqui e poder conversar com vocês. Esse programa começou a ser aplicado no segundo semestre do ano passado, né? A FURB é uma das universidades em Santa Catarina do sistema CAF, que é beneficiada pelo programa e repassa essa oportunidade para os alunos carentes poderem ter a chance de fazer o curso sem a necessidade do pagamento da mensalidade. Como é que foi a procura no primeiro semestre de aplicação desse programa, seu Romeu? Olha, nós tivemos uma grande procura, né? No ano passado, em 2023, a partir do segundo semestre, foi quando o programa então foi instituído pelo governo estadual, né? Pela Secretaria de Educação. Ele teve uma procura grande, e houve toda uma compreensão, primeiro, da dinâmica desse novo programa. Porque como é todo programa novo, ele precisa ser compreendido, né? E a compreensão exata de como é que ele vai funcionar se dá na implantação. Obviamente conhecíamos os documentos regulatórios, e aí houve uma implantação, ela demorou ali alguns meses, uns 2 ou 3 meses, então a gente teve a efetiva distribuição do recurso já quase no final do ano, assim, mês de outubro, setembro, outubro, aqui a gente começou a ter a definição dos valores do recurso, por conta das aprovações de toda a tramitação legal. Mas houve uma boa procura, sim, né? Tivemos uma procura significativa dos nossos estudantes para esse programa. Quantos foram contemplados? E foram contemplados em torno de 200 estudantes, né, que receberam então a bolsa de gratuidade. Eles têm a gratuidade garantida até o final do curso deles. E a procura foi em torno de 500 estudantes que estavam aptos, né? Porque, veja, existem condições que precisam ser atendidas pelos estudantes, que são condições que são estabelecidas pelo governo do Estado, através da lei e também do decreto regulatório, e essas condições precisam ser atendidas para que o estudante possa, então, pleitear a bolsa. Esses 200 estudantes que já foram contemplados no ano passado, eles agora vão até o fim do curso sendo contemplados por esse programa, ou todos os semestres é preciso renovar esse programa? Então, Jorge, essa é uma pergunta que os alunos fazem frequentemente. Então, a concessão da bolsa, ela é para o curso todo. Então, mas é preciso que todo semestre, conforme a matrícula, né, o aluno atualize os documentos. Então é necessário esse processo de atualização documental. Ele tem que comprovar que ele continua naquela situação exatamente, que ele foi beneficiado. Isso, porque a intenção do governo do Estado com esse programa é atender alunos carentes. E a nossa situação, né, a economia é dinâmica, e a situação dos estudantes pode mudar. Tanto o aluno que é carente hoje pode talvez não ser carente amanhã, né, amanhã no semestre seguinte, sim, quanto o contrário. O estudante ter algum problema familiar, enfim, financeiro, que faça com que ele tenha um índice de carência maior. Então ele também passa a ser, pode ser inserido posteriormente. Então o fato de você não ter sido contemplado em um ano não significa que no ano seguinte você não possa ser contemplado. É por isso que sempre há necessidade dessa atualização. Certo. E essa renovação é feita a cada semestre? A cada semestre, no período curso, de matrículas. Né? Quando também é aberta a possibilidade de novos vagas em cima dessa situação. Exatamente. O governo do Estado ainda não definiu, né, a distribuição de recursos e, consequentemente, as universidades não sabem ainda quantas vagas estarão disponibilizadas para esse semestre. Mas as 200 já inscritas estão garantidas, sem dúvida nenhuma, né? Com certeza. A possibilidade de se abrir mais vagas depende do repasse de recursos do governo do Estado. Mas foi um aprendizado, né, esse início, primeiro semestre. Sim. E o próprio governo do Estado, através de um decreto, foi afinando melhor aí essas regras de inscrição. Por exemplo,
No decreto, essa possibilidade de estudar gratuitamente é só para cursos presenciais. Sim. Porque ficou uma dúvida no ano passado, né? Sim. Se valia também para quem fizesse curso online. E outras alterações aconteceram, né? O que mais chama atenção de mudança, professor? Olha, essa questão que você destacou, Jorge, da mudança da exclusão dos cursos em EAD, né? Os cursos que estavam ano passado em EAD e os alunos que foram contemplados no EAD vão permanecer contemplados, eles não vão ser excluídos. Na FURB teve contemplados com EAD? Tivemos. Esses não vão perder o direito? Não, só vão precisar fazer atualização. Mas os novos, a partir de agora é que não tem mais exceção. Porque assim, o que acontece? Existe uma lei da universidade gratuita e todo ano é feito um decreto para regulamentar as regras que a própria lei, né, estabelece que algumas condições vão ser sempre regidas por um decreto do governo do estado. Então, este ano saiu um novo decreto, esse decreto foi publicado e mudou algumas questões. Tá? Então teve essa mudança da lei que você bem citou, que foi a exclusão do EAD, né, que foi a própria Assembleia Legislativa que deliberou, e o decreto também introduziu algumas alterações com relação ao ano passado. Por exemplo, os estudantes que antes eram contemplados pelo UniEdu no ano passado, eles puderam, vamos dizer assim, renovar a UniEdu ano passado. E a princípio eles não poderiam mais fazer isso. Mas nesse decreto deste ano o governo permitiu que todos os alunos que eram contemplados no antigo programa UniEdu, que tiveram UniEdu no segundo semestre de 2023, vão poder fazer a renovação do UniEdu novamente, até o final do curso. Então essa foi uma mudança que, no nosso entendimento, beneficiou muitos alunos. Porque no UniEdu, cada estudante tinha um percentual, né, conforme o índice situação, de carência. Né? Então, essa é uma possibilidade que vai se manter até que esses estudantes que vinham de um outro programa finalizem o curso deles. Mas é bom deixar claro, né, professor, que a partir do momento que renove o UniEdu, está abrindo mão de participar da universidade gratuita. Sim, o estudante não pode optar pelas duas, ele precisa escolher. Então, se ele foi beneficiado do UniEdu, se ele quiser renovar, ele vai ter a bolsa dele garantida, porque é uma renovação, certo? Mas se ele decidir tentar a universidade gratuita, ele precisa abdicar do UniEdu e optar pela universidade gratuita. E aí verificar se ele vai ser contemplado ou não. Não há garantia. Correndo um risco, né? Pode não ser beneficiado na universidade gratuita e perder o UniEdu. Exatamente. Por isso que nós, a instituição, a FURB, recomenda que quem teve UniEdu e já era beneficiário do UniEdu no ano passado, no segundo semestre, que renove o UniEdu, porque daí ele tem a garantia, pelo menos, de um percentual da bolsa dele, né? Agora, aquele aluno que fica em dúvida, por exemplo, o índice de carência dele é muito alto, por exemplo, um exemplo aqui, né? Que depois a gente vai explicar também que o índice de carência agora é o que vai definir a regra lá para não deixar mais dúvida nenhuma. O índice de carência dele é muito alto, ele está no UniEdu. Ele consegue tirar uma dúvida, por exemplo, assim, poxa, será que com esse índice eu vou ou não vou, né? Nos 100%. Existe alguém, alguma coisa que é capaz de estudar com ele essa situação e ver o risco, né? Olha, Jorge, é muito difícil. Pelo seguinte, as variáveis são muitas, né? Eu vou tentar exemplificar. Certo. A FURB, ela é contemplada com um recurso, um valor X, sei lá. Eu vou dar um exemplo, só por exemplo, um número, por exemplo, ela ganha 100, certo? Então, esse 100, ela tem para distribuir, certo? Mas ela não sabe, a FURB não sabe, ela não consegue dizer, antes de todos os alunos fazerem o cadastro e optarem, que cursos esses alunos vão fazer, porque os cursos têm mensalidades diferentes. E variam do valor, da mensalidade. Está no volume total. Né? Exatamente. A gente só vai saber quantos alunos serão contemplados quando houver a distribuição. Por quê? Porque se alunos de mensalidades mais altas forem contemplados, tiverem maior carência, eu vou contemplar menos estudantes.
Entretanto, se alunos de cursos que têm mensalidade mais baixa forem contemplados, eu vou ter mais estudantes contemplados. Mais vagas. Então, é muito difícil você conseguir... Olha que sinuca de bico uma sinuca. Não tem como... Que deixaram os alunos, né, mano? A gente imagina, mas assim, é tudo estatística, né? Como ano passado a gente imaginava que fosse contemplar entre 150 e 300 alunos. Ficou em torno de 200. Mais ou menos dentro dessa previsão. Mas assim, né? mas veja, muito... É uma faixa grande, né, de possibilidades. Certo. Porque nós temos cursos que têm mensalidades inferiores a R$1.000 e temos cursos que custam mais de quase em torno de R$10.000, que é a medicina. Então há uma diferença bastante grande. Imensa, né? Vamos falar sobre esse índice de carência que agora passa a ser a referência para definição dessa fila de espera ali por esse programa, né? Até então, no ano passado, além do índice de carência, tinham outros quesitos também, né, professor? Isso. Assim, ó, é importante destacar que existem duas grandes categorias que a gente precisa avaliar. Primeiro, o índice de carência ele vai determinar ele vai definir uma fila, vamos dizer assim. Seja, do mais necessitado, do mais carente para o menos carente. E nós temos que fazer a distribuição do recurso começando sempre pelo mais carente. Então, independente do curso. Independente se é do de medicina ou se é de administração, por exemplo. Não interessa. Mas, para poder se candidatar à universidade gratuita, o estudante ele precisa ser matriculado, então ele precisa estar matriculado, ele tem que ser natural de Santa Catarina ou residir há mais de 5 anos, contados retroativamente a partir da data de ingresso na FURB, para a universidade gratuita. E ser a primeira graduação cursada, né? Ou seja, deve ser a primeira graduação que ele está fazendo com recursos públicos estaduais. Tá? Desconsiderando se ele fez um curso de licenciatura curta, por exemplo. Então, essas são regras que estão na lei. E ele precisa ter renda familiar inferior a 8 salários mínimos se ele for fazer medicina. Renda familiar, não é renda familiar per capita. Ou seja, pega o grupo familiar dele, soma todos os salários e divide pelo número de pessoas da família. Isso precisa ser até inferior a 8 salários mínimos para a medicina. Para os outros cursos, esse valor são 4 salários mínimos. Para ele ser elegível, porque senão ele não pode nem se candidatar. Certo? Então, se ele atender essas condições, aí ele vai se candidatar. Aí ele acessa lá o site, faz a inscrição, coloca todos os documentos, né, que são exigidos, então tem todas as instruções da universidade, tem um passo a passo que o estudante recebe. Nós temos um setor especialmente disponível para ajudá-los, que é a CAI. Tem um local para tirar dúvida. Tem um local. O aluno não sabe se ele se encaixa ou não se encaixa. Local, sim. Tem pessoas lá para esclarecer, tem informações no site da FURB, tem material explicativo para isso. Aí depois que ele fez isso, então aí é feito uma análise documental, a FURB faz isso, e depois disso o próprio sistema do governo do estado vai gerar o índice de carência dele. Através dos documentos que ele encaminhou. Exatamente. Através dos documentos que ele encaminhou. É gerado o índice de carência. E esse índice de carência é o único mecanismo que vai fazer essa fila, né? Essa distribuição. Quem vai ser contemplado primeiro até o último da fila de espera. E nós temos que obrigatoriamente cumprir essa sequência definida pelo governo do estado. Agora, sim, o que engloba o índice de carência, né? O que se leva em consideração para gerar esse índice, professor? Olha, os critérios, né? Eu vou falar aqui os critérios. Então, renda familiar per capita, ou seja, soma todos os rendimentos da família. Daquela família que mora junto isso, ali e divide pelo núcleo. número de pessoas da família, né? Esse é a renda per capita. Todo mundo que tem salário vai somar, né? Mas às vezes tem filhos, por exemplo, que não tem salário. Então, são pessoas e elas também elas pertencem ao grupo familiar. Vão entrar na divisão. Vão entrar na divisão, tá? As crianças também. Claro, porque pertence ao grupo familiar. Certo. Tá? A situação de desemprego do estudante ou do responsável legal, porque às vezes a pessoa está desempregada,
Então, isso também é considerado, porque isso vai fazer com que a pessoa tenha uma carência maior. Certo. As despesas com habitação do grupo familiar. Aluguel. Aluguel, exatamente. Tá? As despesas com tratamento de doença crônica. Pessoas doentes, acamadas, né? Enfim, ou doenças que são realmente que têm um custo alto. Então, tudo isso é considerado, mas tem que ser comprovado, obviamente. Eu ia falar, tudo tem que ser comprovado com documentos. Isso, né? tudo tem que ser comprovado. Tá? Sobre os documentos, lá a universidade tira todas as dúvidas. Né? Os bens patrimoniais do grupo familiar, né? Porque também é um item importante. Uhum. A despesa familiar mensal para estudo com transporte coletivo, ou seja, o que a família gasta com transporte para estudar. Porque às vezes tem outros filhos também na escola, né? Enfim, tudo isso também é considerado. E a despesa com educação de outro integrante do grupo familiar. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Então, esses são os critérios que vão formar o índice de carência de cada candidato. Exatamente, só que todos eles precisam ser comprovados. Tá? E aí, gerando o índice de carência, vai se definir, então, do primeiro, quem tem prioridade às vagas que vão surgir. Exatamente. Do mais carente ao menos carente. Há muitas dúvidas, professor? Sim, sempre há dúvidas, né? E é por isso que nós temos uma equipe lá muito bem treinada, muito profissional, muito competente, que está sempre à disposição para tirar as dúvidas. Eu posso lhe assegurar, todas as pessoas que vão lá, leem o nosso material explicativo, ou se ainda restar alguma dúvida, podem fazer contato, eles vão lá no setor, eles são atendidos, e sempre tem uma pessoa que vai explicar detalhadamente e vai tirar todas as dúvidas. Nós estamos à disposição para isso. Só vale para a primeira graduação? Isso. E só para a graduação? Só para a graduação. É um programa para a graduação. E para a primeira graduação. Quem graduação. Já é graduado... Na verdade, assim, para a primeira graduação que está sendo financiada com recurso público estadual. Quem já fez uma graduação, na época estava numa situação melhor, quer fazer uma nova graduação e está numa dificuldade financeira, pode se encaixar? Pode. Por exemplo, se a pessoa estudou numa universidade privada, pagou uma mensalidade na época, então ele não teve uma graduação financiada com recurso estadual. Certo. Ele pode se candidatar. Mas, por exemplo, nós temos uma universidade estadual em Santa Catarina que é a UDESC. É a UDESC. Digamos que a pessoa fez uma graduação na UDESC. Então, ele já fez uma graduação com recurso público estadual. Aí já não, esse não pode mais. Já estaria excluído dessa possibilidade. Exatamente. E se foi um recurso federal? Daí não tem problema. Não tem problema. Só não pode ser recurso do Estado. Estadual, é que está explícito. Uhum. Né? Eu acho que a gente tirou algumas dúvidas aqui. Bom, deve surgir, cada um tem a sua particularidade, né? E as dúvidas devem surgir frequentemente. Com certeza. Ainda não há uma previsão de abertura de inscrições, professor? Ainda não, porque essas datas são definidas pelo governo do Estado. Então, nós estamos aguardando. O governo do Estado vai publicar um edital, né? E esse edital vai definir as regras. Lá vão estar todas as informações, os links, né? Então, assim, mas eu posso resumir aqui como é que funciona a inscrição. Então, o primeiro passo, o estudante, ele primeiro tem que estar matriculado. Ele precisa estar matriculado num curso da FURB. Quem passou no vestibular no ano passado e sonha com universidade gratuita, tem que ir lá fazer a inscrição, pagar a matrícula. E mesmo que demore um pouquinho, né, iniciar as aulas, pagar a mensalidade, que depois, se for aprovado, ele recebe o retorno. Ele recebe retroativo. Inclusive, o dinheiro, ele paga a matrícula, ele paga a mensalidade. A hora que o recurso, se ele for contemplado, a hora que o recurso vier, ele recebe recebe o dinheiro de volta. Uhum. Ele recebe todo o dinheiro de volta. Tá? Todo o dinheiro investido. Todo o dinheiro investido nesse semestre. Ele recebe e o mais importante de tudo, né, professor? Se tem interesse, é bom já se informar e começar a juntar os documentos para isso. Com né? certeza, porque os documentos, em alguns casos, né, nós temos estudantes que às vezes já fizeram determinados cursos há mais tempo, eles precisam pegar lá, conseguir resgatar alguns documentos e que nem sempre são fáceis, né, para algumas pessoas.
Nós temos algumas situações em que o estudante tem dificuldade de conseguir alguns documentos, porque está de outra cidade, são documentos mais antigos, enfim. Então é bom começar a juntar os documentos para que ele tenha depois tudo já disponível para fazer a inserção lá no site do Governo do Estado. Tá certo. Algo mais a colocar, professor? Não, só convidar, né, e incentivar as pessoas que venham né, a FURB. E se alguém tiver dúvida, pode acessar o www.furb.br/UG, de abreviatura de Universidade Gratuita. Lá você vai ter todas as informações, certo? Então é www.furb.br/UG. Que é onde você encontra todos os detalhes, as informações. Os detalhes vão estar todos lá. Ou diretamente na universidade. Ou diretamente na universidade. A praça do estudante está lá à disposição. Funcionamos das 7h30 até as 8h30 da noite, 9 horas. Sempre vai ter gente lá para atender. Podem tirar dúvidas, né? Não fecha para o almoço. Sempre vamos ter pessoas lá disponíveis para atender a comunidade. E o período de matrículas vai até quando, professor? As matrículas vão até o dia 8 de março. Certo. Tá? Lembrando, sempre tem que estar matriculado. Né? Isso, as matrículas vão até o dia 8 de março, mas as aulas, elas iniciam 21 de fevereiro para os alunos novos, a gente chama de calouros, né? Aqueles alunos que ingressaram esse ano. Então, nós faremos uma recepção de calouros especial para esses estudantes. Então, o primeiro dia para os alunos novos, os calouros, é no dia 21 de fevereiro. E para os veteranos, aqueles que já são alunos da FURB, no dia 22 de fevereiro. É o início das aulas. Tá? Uhum. Mas as matrículas vão até 8 de março. Então, até o dia 8 de março, você pode fazer a sua matrícula na FURB. Claro, a gente sempre pede que decidam e venham logo, né? Por quê? Porque para não perder a aula, né? As aulas já vão iniciar, os professores já vão estar lá, enfim. Então, seria mais produtivo se ele já puder iniciar lá no dia 22 de fevereiro, dia 21 de fevereiro, as aulas junto com a turma, né? E se você acha que não se encaixa na universidade gratuita, tem o ProUni. Tem. Né? Que você também pode se inscrever e ganhar um benefício de ajuda aí na mensalidade. A FURB ela não tem o ProUni, né? Por conta de uma situação específica, mas nós temos outras formas de financiamento. Tá? Então, assim, se você acha que se você tem condições de se matricular, você não tem certeza se você vai ganhar a universidade gratuita, mas você deseja fazer um curso superior, venha até a FURB, procure a Praça do Estudante e lá você vai ser atendido. Nós temos, além da universidade gratuita, nós temos outras formas de financiamento, que aí o pessoal lá vai estar capacitado a explicar para esse aluno o que ele pode fazer, né? Nós temos programas de financiamento municipal, né? Que também pode ser usado para esses estudantes. Nós temos bolsas de trabalho, bolsas de estudo, que vão permitir que o estudante também tenha um rendimento durante a graduação para que ele consiga pagar os seus estudos. Então, a gente sempre diz, venha até a FURB e a FURB vai fazer de tudo para você estudar lá. Tá certo. Obrigado, professor, pela participação. De nada, muito obrigado. E um bom dia a você, Jorge, e aos ouvintes da Rádio Itaberá. Romeu Hausmann, pró-reitor de ensino da FURB, falou com a gente sobre o programa Universidade Gratuita.